Mais o nosso mineiro Toninho de Contagem, hein, Toninho? Boa noite. Boa noite, viu? Boa noite a Eugênio, a todos que estão aqui, né? Conta pra gente como é que foi hoje, né, de participar ali junto com os sacerdotes, de chegar aqui, já celebrar, já participar de uma missa. Conta pra gente a experiência aí. Quando eu conheci a Palavra Viva de Deus, foi assim, a gente era um moço que tinha um programa na rádio. E eu vi o programa dele e passei a participar, né? Porque era texto da misericórdia. E eu não sabia rezar nada, não sabia texto de misericórdia, não sabia nada. Não sabia rezar uma salve rainha. E aí eu passava a rezar e tudo, eu ganhei o livro 6, Ceifador 5, quer dizer. E aí fui ler as mensagens, conhecer a Palavra Viva de Deus, e a gente chorava porque a gente estava dentro daquele esquema de que estava condenando, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, e a gente estava fazendo de tudo, né? A igreja não ensinava nada, né? A última vez que eu estive na igreja católica lá, eram as mulheres dando a comunhão, elas mesmo consagram, elas mesmo entregam a comunhão, né? E o padre que estava lá, eu não escutei ele falar nada, e acabou de falar as coisas lá, né? De celebrar lá a missa. Aí veio as mulheres entregando a comunhão, eu saí da igreja e fui embora. E não voltei mais, em canto nenhum. Aí eu pensei comigo, eu não vou mais na igreja, mas também crente eu não vou ser, porque eu não tenho fé nessas coisas. Deus é um só, né? E eu sou católico, sou batizado na igreja católica e não vou nunca passar por essas coisas. Deus manda um recurso. Aí 4 meses depois, o Padre José estava celebrando na minha casa. A gente tinha... eu fiquei conhecendo eles lá, que aí ele passou a celebrar lá, né? Para Tobias, Eugênio foi lá para lá. E aí o Padre José também veio aqui ficou um tempo aqui na igreja, e aí passou a celebrar lá também, né? E celebrou missa na minha casa. E nunca mais eu vim para outras igrejas, né? Isso é palavra viva de Deus. Palavra viva de Deus é de estudo. Palavra viva, né? A Bíblia, os livros, as mensagens. Não é o profeta veio para explicar, para ensinar todo mundo, né? Como é que tem que ser. E aí Jesus manda o livro, põe as mensagens para as pessoas enxergar e obedecer, né? É igual no tempo de Noé, né? No tempo de Noé, Deus usou Noé, no tempo de Moisés, né? No tempo dos outros profetas. Moisés, Lote, Abraão, esse povo, né? Todo mundo falou, mas é assim, o profeta fala, o profeta é um louco, né? O povo está tudo na igreja católica aí, mas fazendo tudo do jeito que os padres mandam, e os padres fazendo tudo errado, né? Quer dizer, aí a Bíblia fala que vai perder o padre e o povo. Por quê? Porque o povo obedece aos padres. O padre cai no buraco e os outros caem atrás, né? Porque não tem mais as coisas certas. Comunhão na mão, ninguém ajoelha. Sacrário está lá do lado. É muito som dentro da igreja que você não escuta mais nada, a não ser uma celebração, tem que ser só celebração. Aí acaba aquela celebração e começa aquela viola, aquelas coisas, e canta e toca, e se é um domingo, é pastel, é suco, lá dentro da igreja, o povo está comendo, de bermuda e tudo, ninguém está preocupado com nada. A gente sabe, né, seu Toninho, que a senhora fala que a apostasia viria para a igreja e que a igreja ia passar por essa situação, mas tem muitas pessoas que às vezes não têm um discernimento, né? Pessoas falam assim, eu vou sair da igreja católica, vou para outra denominação, e acaba indo para outra denominação, para outra seita, para o protestantismo, cada vez mais se contaminando, né? Não procura... tem muitas pessoas que falam assim, mas vocês não são católicos. Sim, nós somos católicos, sim, católicos conservadores, né? Buscamos o quê? Conservar a tradição da igreja católica, né? Não a igreja moderna que hoje está sendo infiltrada, que eles estão cativando as pessoas para aderir a isso, né? Que a intenção do anticristo é tirar Deus da mente das pessoas, né? Ser católico é ser católico. Eu sou católico. Eu rezo, eu confesso, eu comungo, né? Eu procuro vestir conforme Deus pede para vestir, desde com as vestes.
Agora, os outros é católico, mas eu ponho a bermuda, eu não rezo, as coisas erradas, tá tudo, fazendo tudo que é errado, né? Padre quer fazer show, quer dinheiro, quer isso e aquilo, e o povo tá batendo pau para todas as coisas. Que catolicismo são isso? Eu vou na igreja que não tem Cristo lá, a comunhão é na mão, jogando Cristo pro chão, porque não tem mais patena. Eu penso assim que as pessoas, né, devem seguir o rito antigo, né, seguir ali, porque buscar a obediência, é igual o filho e a filha. Se tem um pai que às vezes, né, busca a tradição, que reza todos os dias, que de joelho, que reza o rosário, o texto, esse filho, essa filha tem que seguir o exemplo desse pai para ele ir para o céu. E agora nós também, nós temos que seguir o rito antigo, do jeito que Deus deixou, para sermos obedientes, né, como Jesus está pedindo ali. A gente vê lá, consagração a Nossa Senhora, era tudo de branco, e como tem que ser, como veste Nossa Senhora, as mocinhas também. Aí você vai lá, você vê lá, menina de calça, menino de short, consagração a Nossa Senhora. Aí isso aí é um tapa na cara de Deus, porque isso aí é a pessoa que não entende nada do que está escrito no Evangelho, ou não quer obedecer de forma nenhuma, né? E quando a gente vai falar, né? E aí fala assim, eu sou católico, sabe? Mas tá liberado. Liberado o quê, gente? O que está liberado? Liberado para você cair no buraco? Você não enxerga que está errado, você tem que ter obediência com Deus, você tem que ter obediência a padre, você não precisa ter obediência se ele não estiver certo. E você deve obedecer o sacerdote, o bispo, se você estiver de acordo ali com a lei de Deus, né? Se estiver sendo obediente, né? Muitos padres não exigem isso mais, não exigem roupa, não existe respeito dentro da igreja, não tem mais nada. O que você vai fazer na igreja? Então, aqui é a igreja católica que conserva, que é como era antigamente. Isso. Hoje eles não querem falar como era no princípio, não quer mais falar. Por quê? Porque no princípio eram as mulheres de vestido, véu na cabeça, né? Todo mundo com seus vestidos, né? Tudo comportado. Tem a parte na missa que fala sobre isso, né? Como era no princípio. Não quer mais nada. E você vai falar com as pessoas, você vai divulgar, fala, não, tem que ser moderno. Mas moderno como? Você aceita 3, 4 mulheres dentro da sua casa? Você é a mulher da casa. Você quer mais 3 mulheres dentro da casa, você aceita? Não aceito não. É moderno. Está acontecendo isso. Tem pessoas que o marido tem 2, 3 lá fora. É moderno. 3, 4, 10. É o trisal, né? Isso é modernidade. Isso é uma infâmia muito grande, é uma falta de inteligência, é uma falta de conhecimento das coisas de Deus e fazendo tudo errado porque fulano de tal está liberando. O que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo nosso programa aí pela primeira vez com relação ao profeta, as mensagens do livro da Palavra de Deus, a hora da Palavra de Deus? Eu falo muito, eu falo sempre. O livrão é o caminho, é a forma de conhecer tudo. A palavra de Deus é Deus falando, é a palavra viva de Deus, né? Então, é seguir o livrão. O que está no livrão? Meu filho, eu quero que você não judia do meu filho. Não judiar é não jogar comunhão no chão, não pisar nele, é receber o Jesus de joelho, né? Tá com as vestes certas. É isso que Nossa Senhora pede. Não machuca meu filho Jesus. Mas hoje a comunhão na mão, né? Que cai no chão um pouco, pisa. Então, pede para ter respeito. Como é que os respeitos é aquela reverência que a gente tem que ter, porque é o Senhor na frente. Né? Hoje, as pessoas que estão conhecendo a palavra viva de Deus não facilita com as astúcias do inimigo, não, porque são muitas e o caminho são um só. Isso. Da salvação é um só. É um Deus, uma fé, uma igreja e um batismo. Não tem mais. Isso mesmo. Quem é batizado na igreja católica permanece na igreja católica, mas tenha os respeitos certo com a igreja católica, porque é assim que Deus quer. Isso mesmo. Se é sim, não é não. Se tiver não, está fazendo errado. Gostaria de mandar algum alô, algum abraço? Vou mandar um alô lá para Adaí, que deve estar na escuta, né, Adaí? Adaí, a Madalena, eles não perdem o programa, né? E para todos os ouvintes que estão assistindo o programa, né?
Aquele que está conhecendo agora, venha depressa, né? Venha participar, venha conhecer a família Conceição, venha conhecer aqui o Eugênio, a comunidade. É tudo muito bem organizado, tudo muito bem elaborado, né? Não tem nada de errado, é a coisa certinha, né? Tem aqui o Eugênio que apoia todo mundo vem para cá, é muito bem tratado. A família Conceição está lá de braço aberto para receber todo mundo também, né? Não deixa de vir porque a hora está chegando. Eu vou só contar só uma coisinha. Para amanhecer ontem eu tive um sonho com a escuridão, as trevas, que está lá no Apocalipse, que, né, Nossa Senhora fala das trevas, da escuridão 3 dias, e para amanhecer ontem eu sonhei que a escuridão chegou assim de uma vez, né, e tava assim, tipo um barranco, parecia que era um lugar de futebol, mas não era, é um lugar assim, com aquelas casinhas, aquele tanto de gente, a pessoa, todo mundo de bermuda, sem camisa, e aquele tanto de gente ali, e a escuridão foi chegando, foi começando e escurecendo, até ficou pretinho, mas pretinho assim, de uma forma que você não enxergava nada. E as pessoas onde eles estavam, eles não tiravam o pé do lugar, porque a impressão é que ia cair. Aí você não enxerga nada, a escuridão, muito mais que isso aqui, a escuridão ela é tão forte que ela dói. E aqui eu senti no sonho aquela coisa. Aí de cá eu via uma fresca assim do sol entre a terra e o céu, uma clarão, sabe? Tinha um clarão e eu falava assim, eu tô no claro e vocês não enxergam mais, porque eu enxergava a escuridão, enxergava o povo na escuridão, mas eles não via nada mais, eles estavam na escuridão. Aí eu falava para eles, pois vocês não quiseram usar, vocês não estão com a veste, está escrito na Bíblia que não dá tempo você buscar as vestes, está lá, você não pode, aonde você está, você vai ficar, está aí. Então aquele sonho foi assim, bem o que Nossa Senhora pede, esteja com as vestes, esteja confessado e comungado. Por quê? Porque a hora vai chegar e Jesus vai pegar o povo de surpresa, né? Então as mulheres de calça, de short, sainha curta, e essa hora essa escuridão chegou e travou todo mundo. Eu penso assim que as pessoas que tiverem, igual você está falando aí, né, sacramentado, tiver com as vestes, estado de graça, melhor dizendo assim, a escuridão não vai chegar até essas pessoas, né? Essas pessoas elas vão ter a proteção de Deus. Os filhos da luz não vai acontecer nada, é promessa de Jesus, né? Mas quem é que é filho das trevas? É aquele que está no erro. Tá certo. Quer dizer, filho da luz e filho das trevas. Quem obedece a Deus e quem obedece ao inimigo. A verdade está aí, né? Quem quiser ouvir, que ouça. É muito sério, porque a maioria não escuta. Isso. Não escuta. Agora são 8h25, muito obrigado, seu Toninho, pela participação do nosso programa, né? Que o horário aqui está passando, né? Tem os vídeos ainda vai trazer, mas é muito bonito o sonho que o senhor sonhou aí, é um sonho que a gente deve refletir sempre, né? A gente sabe que virá os 3 dias de trevas e Nossa Senhora fala que aqueles que estiverem em estado de graça, essas pessoas não perecerão nos 3 dias de trevas, virá os anjos cuidar dessas pessoas e por isso que ela pede, né? Reze o rosário, né? Ouça o meu filho, obedeça os 10 mandamentos para que não sejam pegos pela escuridão, né, pelos castigos. 8h26, agora vamos falar com Aguinaldo. Tudo bem, Aguinaldo? Seja bem-vindo ao programa Nos Tempos. É do Paraguai também. Obrigado, igualmente, Rony. Do Paraguai também. Do Paraguai. Tá certo. Obrigado ao Eugênio também. Primeira vez que veio, né? Primeira vez. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Aí tá gostando ou não? Tô gostando, sim. Já foi na igreja? Já participou fomos na igreja, já participamos da missa, né? Tá certo. Professor também. Confessemos. Conta um pouquinho pra gente como a experiência chegou na igreja ali, conheceu a família Conceição, de entrada na igreja da obediência. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência pela primeira vez. Pra mim foi uma coisa assim muito boa que eu achei, né? Pelo assim, o respeito, né? Com Deus, né? Pela vestimenta, né? Pelo o sistema da celebração, né? Do padre consagrar a Eucaristia, né? E o recebimento da Eucaristia também, né? Muito bonito, eu achei também, né? Porque os padres, hoje eu participo
na católica, que a gente foi batizado, crismado e tudo, né, feito assim, né, nesse catolicismo, então eu participo. Mas os padres não falam, né, as coisas que deveria falar, né, e se encolhe muito, então podia ser muito diferente, né, se falasse as coisas, porque o vestimento, a mulher vai muito mal vestida, né, receber a hóstia, né, de qualquer jeito, né, e é o corpo de Cristo, né, que ele tem que ter o respeito, né. Isso mesmo. Você está falando aí, né? Deveria ter uma orientação, mas infelizmente tem muitos que às vezes nem gostam que as pessoas ajoelhem, né, para receber Jesus. Infelizmente isso acontece. Mas aqui no santuário não, é diferente, né? Não, ali tem total respeito. Tem a liberdade, né? Isso. E isso é muito bom, que é um respeito com Jesus, né? Tá certo. E conta pra gente assim, como é que o senhor conheceu aqui? Só um pouquinho só. Na verdade, eu conheci através do meu pai e minha mãe, né? Foi do Alcides, né? Eles que começaram e daí o meu pai e minha mãe sempre participaram e eu nunca achei assim errado, né? Pelo sistema que nem eu falei, do vestimento, do sistema deles. Sim, tipo assim, eu só falar assim que eu fui crismado e batizado, então será que esse tempo meu foi perdido até agora e tal? Eu acho que não foi e tal, né? E eu sempre fazia o máximo de ir bem vestido na igreja, recebia a hóstia com respeito, sempre na boca, né? Também, e eu fazia a minha parte, né? Então, assim, não pensava que aquilo tá errado, né? Tipo, na minha mente, assim. E agora, daí, eles chamaram para mim vir para participar, né? Para mim vir ver aqui, né? Para conhecer a obra, né? E daí eu peguei e vim, né? E daí estou gostando muito, né? Muito bem, mas assim, se você fez a primeira comunhão e a crisma, mas você não conhecia aqui primeiro, eu penso que Deus perdoa, né? Não. Deus perdoa, né? Tá certo. Então, é isso aí. E qual é a mensagem que o senhor tem para deixar para as pessoas, assim, que estão pela primeira vez, quando o senhor veio aqui para conhecer a palavra de Deus? Que o senhor foi no santuário, né? Sentiu essa experiência aí? Conta pra gente. Qual é a mensagem que eu diria é que as pessoas que não conhecem, que venham, né? Para conhecer, né? Para ver, né? Que é uma palavra viva, já é a palavra viva de Deus, né? Que marca, então tá no caminho certo, né? Isso aí que nós temos que seguir, né? Porque hoje em dia está sendo muito atacada as famílias, e já é porque diz que nos últimos tempos ia ser muito atacada e era as famílias mesmo, né? Está se cumprindo, né? E está se cumprindo, né? As perseguições são muitas, né? Mas é por falta de respeito, né? Com certeza.